E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 19h47, 10/4/2023. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem enrolação, galera. Vamos para o que interessa aqui, que é gráfico. Eu sei que vocês gostam disso. Então, vamos lá. Galera, desde já, peço que deixe aquele likezinho, tá bom? Para dar uma fortalecida no canal. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo aí, tá? Mas aquele teu joinha é muito importante aí para o canal crescer, galera, tá? Então vamos aí para a nossa análise de hoje. Que falar do pregão de hoje, galera? Praticamente, né? Foi tudo falado ontem. Foi um trade tranquilo. A gente conseguiu fazer a primeira entrada. Saiu lá para as 17 e pouca, mais ou menos, se eu não me engano. Então, assim, a gente pegou um trade bem bacana, tá? E vamos falar o que agora, as projeções. Beleza? A nossa entradinha aqui hoje, né? Eu peguei um pouquinho atrasado, né? Peguei mais ou menos aqui, ó. A minha entradinha, fiz a parcialzinha nessas regiões aqui e saída total aqui um pouquinho mais para baixo. Ainda peguei, ela subiu um pouquinho mais aqui, ó. Esse foi nosso trade, beleza? Vamos ver aqui, galera. Eu não vou tirar essa barra do dia 28 e nem essa barra aqui do dia 5 de abril, porque a de 28 de março, tá? E a 5 de abril, porque eu sei o que eu estou marcando aqui, tá, galera? Mas para não ficar muito confuso para vocês e tal, se vocês estão com esse indicador, só esse indicador aqui basta. Beleza? Vamos aqui ver aqui como é que foi o movimento. Então, o mercado hoje foi alta, né? Como a gente já tinha comentado. A Petrobras novamente aqui, ó, testou uma vez, duas vezes aqui em cima da DIF. Ela fez a acumulaçãozinha aqui, subiu, segurou em cima da DIF. Ótimo, né? Ótimo mesmo, maravilha, isso daqui na Petrobras. Então, como eu sempre falo para vocês, Petrobras em cima na região dos 23,96, que é o médio dos vendidos lá, ou dos comprados lá de baixo, é uma situação boa, né? Na verdade, tanto essa região de fechamento, não, de máxima, de 50%, de mínima da barra, todas essas regiões aqui, na minha opinião, tá? Nas minhas análises, né? No que eu acredito, e também em cima dessas diffs aqui, são regiões de compra para mim em Petrobras, beleza? Então, a Petrobras está performando bem aqui, tá? Tá bem tranquilo, tá acima das 23,96, tá 24,55. Então, ótimo Petrobras aqui nessa região, beleza? No BOVA, galera, o BOVA a gente começou a fazer uma coisa interessante, né? A gente teve uma primeira pernada aqui, eu posso falar que essa pernadinha aqui pode ser aquilo que eu comentei para vocês, né? Que possível aqui onda A, B, C, para saber até onde é que vai. Então, para a gente entender mais ou menos para onde é que vai essa onda, ó, A, B, C, ela vai dar praticamente 127 lá na barra do Lula, que foi na barra do dia 10/2 de 2022. Então, assim, é interessante a gente ver esse movimento aqui. Eu acredito, né? Eu acredito que o mercado ele tende a fazer esse movimento aqui, para buscar a região ali dos 103,53, 105,44. O grande problema é a DIF do 101,81. Essa região aqui é muito complicada, porque ela está servindo de resistência, tá? Ela servia aqui de suporte, foi rompida, está servindo de resistência. Então, possivelmente, o mercado ele pode fazer esse ABC aqui, ele pode encontrar uma certa dificuldade quando chegar no 101,81. Caso rompa essa região aqui, a gente não vai ficar muito contente, porque eu tenho a região do 100%, que é o mesmo tamanho da onda A, né? E também tem a região aqui do 127%, que coincide praticamente no 50% aqui da barra lá do Lula, que foi do dia 10/11. Então, toda essa região aqui são regiões bem complicadas para o índice, tá? Vamos ver esse gráfico aqui do índice, não, do BOVA11, no semanal, lá pelo TradingView, que eu sempre falo que vou mostrar e nunca mostro. Mas vamos logo para eu não esquecer aqui, beleza? Mas, por enquanto, o que está acontecendo aqui? Foi aquilo que eu falei para vocês na análise passada. Possivelmente aqui, ó, está fazendo esse tipo de padrão. Então, onda 1, onda 2, onda 3, possivelmente agora a ABC aqui, pode vir uma onda 4 e possivelmente onda 5 para vir buscar os 87,91. Não está descartado isso para mim, BOVA11, para ele poder, eu acreditar em uma alta mais constante, no mínimo ele tinha que estar acima dos 50% dessa barra, ou alguma barra aqui de fluxo elevada aqui, né, acontecer, como isso aqui, ó, tipo, eu tenho uma barra de fluxo aqui em cima e tem uma barra de fluxo aqui elevada aqui embaixo. Aí sim eu já acredito que a gente possa ter um pouquinho de uma alta um pouco mais constante, na verdade, como está acontecendo lá em Petrobras. Ó, Petrobras, vamos dizer que isso aqui é a barra do dia 10/11, né, que foi o pregão de Lula. Só que aqui embaixo apareceu outra barra aqui, ó, pode ver. A gente tem uma barra grande, então a gente está focando
aqui em Petrobras, nessa barra que aconteceu no dia 14/12. Foi 14/12? 14/12. Então, a gente tem duas barras vermelhas no gráfico diário, coisa que eu não tenho aqui no BOVA11. Eu só tenho essa barra aqui no gráfico diário do dia 10 e não tenho nada de interessante aqui embaixo. Então, assim, para a gente acreditar em uma alta um pouco mais constante em Petrobras não, no BOVA11, teria que ter essa barra aqui para, né, a gente ter um pouquinho mais de confiança. Então, por enquanto, para mim, é queda ainda no BOVA11, não vejo nada de interessante. Obviamente que a gente vai ver algumas altas. Essa semana agora o mercado ele pode querer fazer esse movimento aqui, é um movimento normal, ao meu ver, né? O primeiro alvo seria 101,81, então, por enquanto, normal. Qualquer alta que vier nessas regiões aqui é normal para mim, tá? Faz parte do ciclo, beleza? Então, Petrobras não tem o que falar, Petrobras está acima dos 23,96, que é o médio, vocês sabem muito bem que essas regiões aqui em Petrobras é região de compra. Para quem entrou bem posicionado aqui em Petrobras, não está ligando muito para isso também. Tá? E aí vamos agora para o intraday. O que aconteceu hoje, né, galera? O mercado ele veio fazer esse teste lá na região da POC, e depois disso aqui ela subiu, ela chegou a pagar 1.505 pontos, mas aí no total ali ficou 1.247 pontos, né? Então, assim, foi um trade muito bacana, a gente não teve muito problema para segurar esse trade aqui, né? Uma vez que a gente estava no M5, olhando justamente esse movimento aqui era complicado. Por que eu tinha falado que era complicado? Porque a gente tinha esse nível de POC e tinha esse nível de POC. Aqui a gente parou praticamente na D-1, 2, 3, 4. Então essa região aqui é complicada, né? Pode ver que testou duas vezes aqui, não conseguiu romper e veio aqui para baixo. Mas ficou sustentando aqui justamente na POC de hoje, no caso, né? Que ficou ali na região ali de 101.900, 101.800, mais ou menos, beleza? Então, essa região de POC D-3, D-2, a gente fez uma POC dupla nessa região aqui que foi muito bem defendida pelos plays aqui assim que o mercado veio para baixo. Então, assim, foi bem tranquilo mesmo hoje. Não teve muita emoção, né? Certo? No gráfico de 1 minuto, o que a gente fez? A gente marcou uma difference, né? Por que a gente marca essa difference no gráfico de execução? Justamente porque a gente entrou um play aqui. Ó, se tu for olhar aqui, tem dois plays aqui posicionados, tem esse que foi lá no fundo, só que agora esse aqui, ele está abaixo do ponto de controle estático, beleza, mas está acima do preço médio aqui dos que entraram comprado aqui, que foi na região do M5, que foi justamente na POC dupla. Então, eu estou pegando justamente essa galera que fez essa defesa aqui na POC dupla. Então, eles que eu estou monitorando. Então, por isso que eu marquei a difference nessa região aqui, certo? Vamos dar uma olhada agora lá no semanal, no TradingView. Pera aí. Estamos aqui galera, não tem nada a ver com a análise, mas olha o Bitcoin lá batendo lá os 29.622. Ih, rapaz, acumularam aqui, hein? Isso é um vídeo para outra parada, beleza? Então, galera, o que eu quis mostrar para vocês é esse aqui, o BOVA11, galera. Olha só como o BOVA11 tá. O BOVA11, ele fez aquilo ali que a gente chama de distribuição. Eles distribuíram aqui nessa região, perdeu essa região. Eu sempre falo isso nos vídeos, galera, que toda vez que a gente está abaixo de um nível desse aqui, não é interessante compras aqui, né? E aí o mercado vem aqui, tá ali, ó, trabalhando no 98,66. Então, para mim, aqui não tem nenhum gatilho de nada aqui, né? O preço abaixo desse nível de POC aqui é totalmente... não tem que pensar em compra ainda, né? Não tem como pensar em compra em BOVA11, não tem como pensar em uma recuperação boa. Por mais que o mercado esteja fazendo aqui, ó, essa região bem aqui é justamente a região lá, daquele volume lá elevado, né? E essa região aqui de grande elevação aqui é o nível daquela barra de Lula, que está aqui, ó, foi 10 no caso, né? Então aqui, ó, cadê o 10? 10, tá aqui, ó. Foi essa barra aqui, certo? Então, assim, qual é o conceito aqui? O conceito é que todo esse mercado aqui, ó, toda essa região de distribuição, peraí, deixa eu traçar aqui para ficar melhor. Toda essa região de distribuição aqui já foi perdida. Então, assim, cara, aqui não tem jeito. Não tem que ficar pensando muita coisa aqui, né? Quando a gente perde essa região. E agora, o que acontece? O mercado, no mínimo, ele tem que voltar aqui, romper essa região no diário e ficar acima. Quando ele começa a ficar acima, a gente começa já em uma recuperação, pensar em uma recuperação um pouquinho maior que do BOVA11. Só que a gente está bem abaixo desse nível. Então, não tem como pensar em recuperação. A não ser que eu falei para vocês. Que a gente faça uma barra aqui, ó, desse tamanho aqui, não tô, né? É que é um exemplo, uma barra dessa aqui, ó, desse tamanho. A gente começa a monitorar logo ela aqui para saber se o preço está acima ou está abaixo, né?
Então a gente não tem como pensar em uma recuperação boa, saudável aqui no BOVA11. Quando a gente pega esse gráfico aqui, tá com semanal, vamos pegar um semanal. A gente pega aqui um semanal, cara, o semanal a gente também tá baixo, não adianta. Não adianta, o semanal tá baixo. Ó, olha o que acontece. Quando o mercado, isso aqui foi aquela parada lá, a crise sanitária. Quando a gente começou a fazer isso aqui, a gente deixou um baita de um pico de volume elevado aqui, ó, tá, 16 de março. Foi 16 de março? Vamos ver aqui. Isso aqui é semanal, tá, galera? Vamos ver onde foi esse pico. Aqui, ó. 16 de março de 2020, foi essa barra de maior fluxo aqui, ó. Se tu pegar essa barra aqui, aquilo que eu já deixei para vocês, eu fiz uma aula especialmente sobre isso aqui para vocês. Vocês vão pegar a barra, nesse caso aqui, ó, pega aqui a barra ou corpo completo, não sei. Vou pegar aqui, eu vou pegar completo. Opa, peraí. Vou pegar ela aqui completa, ó. Pou, né? Peguei ela aqui completa. E aí eu faço aqui o quê? Eu tenho 50% da barra. Quando o mercado ele começa a cair, o BOVA11 começa a cair aqui, todo mundo desesperado, e era final de mundo, papapum, olha o que aconteceu aqui, esse papapum foi foda. Olha o que aconteceu aqui. A gente tem uma atuação de instituições aqui, a gente tem, ou seja, os big play entrando aqui na parada, tipo assim, bora, vocês querem vender, pode vender que eu tô aqui comprando, a preço de banana, bora. Eles plantam um caos, e aí começa a comprar aqui da galera que está desesperada. Quando isso acontece, a gente marca esse nível e começa a ver que o preço sempre está trabalhando acima dos 50% da barra. Se o preço estivesse trabalhando abaixo dos 50% da barra, a gente poderia sim acreditar em uma continuidade do fluxo vendedor, ou seja, uma continuidade aqui dessa barra aqui, que seria uma barra de continuidade, não uma barra de freio. Essa barra aqui foi uma barra de freio. Depois disso, o mercado começou a andar para cima. Adeus. Começou a lateralizar e agora veio caindo novamente aqui. Então, será que a gente vai vir buscar novamente uns 50% aqui? Não se sabe, não tem como saber. Mas eu quero que, pelo menos aqui embaixo, eu sei que eu já estou abaixo desse nível de POC, aconteça o quê? Aconteça isso aqui, ó. A gente tem aqui um pico de volume elevado, nem que seja mais do que aquilo ali, mas assim, ó, a gente já começa a fazer a mesma coisa. Abertura, meio e fechamento, né? Então, aí a gente começa a monitorar justamente esse play que entrou. Mas, por enquanto, eu não tenho isso aqui no mini índice, beleza? No mini índice, não, no BOVA11. Então, voltando aqui rapidamente para fechar, porque eu vou já treinar. A gente fez essa ancoragem justamente porque a gente veio aqui, né, e teve defesa dessas duas posições. Você sabe muito bem que eu sempre traço disso quando a gente tem uma barra grande elevada ou então quando a gente tem defesa dessas regiões. Então, por isso eu tracei. Então, tudo que estiver acima dessa linha aqui, que é uma linha de defesa, né, é o preço médio dos comprados, a minha tendência está de boa. Então, o que acontece aqui? O mercado ele começou a fazer o quê? O mercado começou a fazer, olha só, fez fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui. Opa, perdeu o fundo. Mas teve alguma barra elevada? Se tu for levar em consideração lá deixa eu ver aqui, ó, de 13 horas até em diante, não tem uma barra elevada. Essa aqui foi, ou seja, tentou romper aqui e foi absorvido. Beleza, aí o mercado começou a andar, tentou aqui novamente. Ou seja, o médio está segurando esse preço, não está deixando cair. Tentou romper aqui e não conseguiu. Então, para mim, a tendência continua sendo de alta. E a tendência maior que isso aqui seja o quê? Uma acumulação. Essa região aqui seja uma acumulação. E se isso é uma acumulação, então eu acredito que o preço amanhã vai novamente para cima, obviamente, né? Então, no gráfico de 1 minuto eu já consigo ver isso, beleza? No gráfico de 5 minutos, eu tenho aqui um empecilho. Qual é o empecilho? Essa POC aqui de menos 4. 1, 2, 3, 4, beleza? Se eu for pegar aqui e vou marcar agora, ó, eu tenho 2 níveis de POCs praticamente. Só que eu não quero mais porque ela já deu up para mim aqui. Eu já sei que eu tenho essas regiões aqui embaixo porque eu tenho no M5. Então, eu só vou pegar aqui e fazer de hoje. Pronto, de hoje. Abertura de hoje. Beleza? E agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho a maior região. Então, essa região aqui, eu já vou marcar ela no gráfico de M10 para ficar mais tranquilo para mim visualmente. Né? Eu tenho isso no M5. Então, eu vou pegar aqui. Vou estender a linha, exibir linha central, travar aqui, botar no 0, botar aqui no 1, né?
E pronto. Pronto, galera. Eu tenho aqui uma região interessante. Essa região aqui vai me servir. Porque se eu acredito que isso aqui é uma acumulação lá no gráfico, eu também acredito que, no gráfico de 1 minuto, eu acredito que isso aqui é uma acumulação, teoricamente a gente vem fazer esse movimento. Para que isso aqui? Isso aqui é um teste de oferta, para saber se a gente ainda tem apetite de venda no mercado. Quando isso aqui acontece e o pico de volume fica elevado, ou então as ondas fractais ficam elevadas, ou então menores, bem pequenas, a gente tem 2 pontos. Se isso aqui ficar grande, a gente tem uma possível absorção. Se fica pequeno, a gente tem uma possível aqui falta de interesse, né? Falta de apetite aqui dos vendidos. Ou seja, os caras já acumularam, sabem que não tem ninguém para atrapalhar os planos dele aqui, e quando o mercado vem nessa região aqui, eles começam a fazer um movimento de alta. Então, a gente pode ter ou uma absorção aqui, ou uma falta de oferta em cima dessa região de alto valor, que isso aqui pode fazer com que o mercado suba. Simples assim, tá? Então, a gente tem que observar muito. Quando o mercado fez esse movimento, aqui no gráfico de M10, tu consegue ver aqui, ó, quando ele fez esse movimento aqui, ó, tu consegue ver o quê? Que a gente teve um pouquinho de apetite aqui, ó. Tá vendo? A gente teve aqui um fluxo elevado. Se tu for diminuir aqui o gráfico, ó, peraí. Esse meu mouse aqui, eu vou te falar, tá uma bosta. Não consigo diminuir mais. Até aqui, ó. Ó, tá vendo que teve um pouquinho de negociação? Vai ficar mais fácil para te entender se eu pegar aqui e fazer isso, ó. A gente teve aqui uma negociação alta e depois, ó, baixou. O nível de negociação ficou baixo. Então, nessa região aqui, a gente teve uma negociação alta, que é justamente dentro da POC. Quando você pega um M1 e vai olhar isso aqui com calma, lá no microscópio, vamos dizer assim, tu vai ver um baita de um volume elevado aqui, ou seja, absorção. Tanto no gráfico de M10 ficou claro, como no gráfico de 1 minuto também ficou claro. Então, pô, tu já começa a ficar pensando nisso. E foi nisso que eu pensei, tá? Beleza? Por isso eu fiz a entrada de compra. Beleza? Então, o que eu acredito agora? Que o mercado ele venha fazer esse movimento. Quando ele fizer esse movimento e vir testar essa região, eu tenho uma opção aqui. Qual é a minha opção? Eu tenho a opção de comprar, não é só bater e comprar, é observar como é que está o M1 e o M10, ou até M5. Meu stop fica isso aqui, tá? E o meu ganho aqui é para cima. Então, sempre o teu stop ele tem que ser mínimo. Só que, quando eu falo mínimo, ele tem que ser fundamentado, ele tem que ter fundamento. Não é qualquer fundo que tu vai colocar, sabe porque fez um fundinho aqui, eu vou botar um stop. Não é desse jeito, tem que ter fundamento. Como é que eu tenho preços que estão posicionados nessa região? Então, para mim, fica seguro botar um stop aqui. Não é que não pega, às vezes pega. Olha como a gente já teve semana aí que a gente levou stop, né? Rompendo regiões dessas aqui, né? Uma hora a gente vai pegar stop, não tem como não pegar stop. Entendeu? Só que teu stop aqui ele é mínimo. E aí a gente tem a famosa costurada, caso isso aconteça. Ou seja, eu estou falando para vocês, se o mercado ele chegar nesse nível, eu comprar, meu stop ficar aqui embaixo, o mercado começa a andar, depois voltar, pegou meu stop, eu fico na boa, tranquilo, a não ser que entra fluxo, entro logo vendido. Espero o mercado voltar. O mercado voltou aqui, sentiu resistência, aí sim eu abro uma venda stop aqui para tentar suspensão para cá. E possivelmente a gente vai buscar fechamento, possivelmente a gente vai buscar essas barras de alto fluxo. Aí é outros 500, coisa que eu particularmente não acredito. Até o momento eu não acredito. A não ser que o gap abra aqui para baixo. Aí não tem jeito. Se o gap abrir aqui para baixo, eu tenho que esperar um teste de demanda. Nesse caso aqui é demanda porque é no topo. Então eu vendo nessa região e tento suspensão daqui para baixo. Então muda todo o conceito do que eu estou falando. Depende muito de para onde esse gap vai abrir. Se o gap abre para cima, eu tenho que esperar um teste de oferta nessa região. Ah, mas se o gap abrir aqui e não fazer um teste de oferta, e aí? Aí eu vou ter que esperar uma barra aqui de ignição para eu tentar tomar alguma decisão. Lembrando também que a barra não, o fechamento está aqui no 102 de 115. Então, se o preço ficar acima disso daqui e não perder, possivelmente aqui o rally de alta acontece daqui. Beleza? Se perder e vir buscar essa região, a gente tem que observar bastante, tá? Na minha opinião, se esse gap amanhã abre acima, é alta, tá? É alta, se não romper aqui, ó. Abriu acima aqui, veio testar, não rompeu, para mim é alta, beleza? Caso o mercado venha aqui, rompa, ou então ele abre aqui para baixo, teste a demanda aqui, não conseguir ganhar, aí sim eu acredito em um mercado de queda, beleza? Galera, então é isso, eu vou deixar isso aqui na descrição para vocês aí, tá? Então, BOVA 11 continua em uma região de resistência, não tem como, tá? Petrobras que tá melhor das pernas, tá mais tranquilo aqui, Petrobras, não sei nem o que tá rolando em Petrobras, mas na minha opinião aqui tá de boa. E é isso, galera. Gráfico de 5 minutos, eu vou ficar olhando justamente para esse D-4 aqui, infeliz,
Porque o mercado, o que ele pode fazer aqui? Ele pode vir aqui fazer esse teste, beleza, aí eu compro aqui, tranquilo, stop fica baixo, ok. Chegou aqui a região de decisão. Ou tu zera todos os teus contratos, trava teu trade no 0 a 0 aqui, espera o mercado subir. Se ele começar a subir aqui e ficar acima, possivelmente a alta vai ser maior. Não digo no pregão de amanhã, mas nos pregões consecutivos. Beleza? Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar aí no comentário abaixo. Cara, e Bitcoin tá louco. Louco, louco, louco. Vou dar uma olhada aqui no Bitcoin. Tamo junto, galera. Até mais. Os